Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um estudo bíblico. Matheus na área, conduzindo aqui o estudo de hoje. E comigo nós temos o Henrique Girardi, o João, que é o nosso Paulo Betati, Júlia, Rosa, Laís. Eu nem sabia que dava para botar coração ali, gente. Que loucura. Além dessa galera, assim, além da Laís, temos a Larissa Mansur e a Júlia ali. Beleza. Então, vamos começar o capítulo 10. Hoje a gente vai ler os primeiros 10 versículos do capítulo. Pode seguir. Gente, o capítulo 10, eu já coloquei essa imagem aí, porque nós vamos falar sobre ovelhas, sobre o bom pastor. Jesus vai usar essa figura, ele vai vai revelar que ele é o bom pastor. E eu achei fenomenal poder ler esse capítulo, porque é um termo que a gente está super acostumado, a gente que cresceu na igreja, a gente fala a palavra pastor o tempo inteiro, a gente aprende desde pequenininho que a gente é as ovelhinhas de Cristo, e acho que às vezes quando a gente está tão acostumado com esse termo, às vezes a gente esquece um pouco o tamanho e significado que ele tem. E acho que o capítulo que a gente vai começar hoje, o capítulo 10, ele vai nos ajudar a entender mais sobre o significado do o que é ser ovelha, o que é fazer parte do rebanho de Jesus e qual é o significado que tem a gente declarar que ele é o nosso pastor. Então eu trouxe aí umas imagens de ovelhas aí para já fazer a gente entrar no clima. Pode passar. Aí mais uma ovelha. Pode passar. Aí mais uma ovelha. Não consegui decidir só uma foto, né? Eu trouxe várias. Pode passar. E daí, beleza. Essa foto aqui é só para a gente relembrar um pouco o que a gente viu no último capítulo, para a gente entender um pouco do contexto do que está rolando. Nos últimos estudos, a gente viu sobre o milagre que Jesus fez, curando um cego de nascença, e a gente viu como aquele milagre simples, aquele milagre bom, a transformação que ele fez na vida de alguém que necessitava disso, incomodou a liderança religiosa ali da época, os fariseus que saíram interrogando todo mundo, que eles queriam de tudo que é forma tentar desmentir que o milagre seria da autoria de Jesus. Então, depois disso, a gente vai ver agora Jesus trazendo uma história que a gente sabe que ele é fenomenal com isso, com o uso das parábolas, das histórias para fazer o povo entender alguma lição que tem um sentido muito mais profundo. Então ele vai usar de algo que eles entendem, que é as ovelhas, que é rebanho, que é ser pastor, essa vida no campo. Ele vai usar dessa coisa que eles conhecem para explicar a diferença dele, que é a verdade que veio trazer a gente a ficar próximo de Deus, a diferença dele para a liderança religiosa da época, para esses fariseus que não se importavam com o rebanho, que eles não eram os bons pastores, e na verdade eles eram ladrões, mas eu não vou me prolongar muito, vamos ler logo de uma vez. Mas é importante a gente ter esse contexto primeiro, né? Então, beleza, começando. O pastor das ovelhas. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador, tá? Contextualizando, né? Para eles entendiam, mas para a gente é um pouco mais difícil. O curral era um local, tipo, um cercado assim de pedras em que ficava do lado da casa das pessoas, onde eles guardavam as ovelhas, né? E aqui ele está dizendo que ele já começa a fazer a diferenciação daquele cara que entra pela porta, mas também tem aqueles que usam outras artimanhas que vêm por outro lugar, que no caso são os ladrões e são os salteadores, né? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas próprias ovelhas pelo nome
e as conduz para fora. Então ele está trazendo a diferença daquele que é o pastor e daquele que não é o pastor, né. Hã, aqui a gente já uma das curiosidades, assim, que eu vi na internet, né, é que naquela época a gente entende ali que tem um curral, que fica do lado da porta, mas às vezes mais de um rebanho ficava no mesmo local para passar a noite. Então, tem um significado muito maior essa parte, assim, de reconhecer a voz. Porque às vezes, como mais de um rebanho ficava no mesmo lugar, quando chegava na manhã, o pastor ia lá, gritar para chamar as ovelhas, ele na verdade, ele não estava chamando todas aquelas que estavam ali naquele lugar. Ele estava chamando as dele, e cada pastor tinha um jeito de chamar, tinha uma voz diferente, e as ovelhas que eram daquele pastor reconheciam a voz dele e saíam e seguiam ele, né. Então aqui Jesus está falando que ele é o bom pastor, que ele é a verdade, que ele entra pela porta da frente, e aqueles que reconhecem a voz dele, o seguem, o reconhecem como bom pastor, em contradição não, desculpa, em contrapartida, existem aqueles que não são um bom pastor e que usam de outros modos para tentar chegar até as ovelhas. E isso nos traz muito o pensamento de como aqueles que eram os líderes religiosos, aqueles que mais, de alguma forma, tinham acesso à lei, que dominavam a escrita, esses caras, eles estavam distorcendo a verdade, eles estavam usando as leis para trazer opressão para o rebanho, para trazer opressão para as ovelhas, para mentir sobre o real significado das coisas. A gente viu no último capítulo como eles estavam deturpando qual que era o propósito da lei do sábado, por exemplo. E mais do que isso, eles estavam trazendo novas leis, novas regrinhas para o povo ter que cumprir, né. Então, para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora, né. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Hã, nesses versículos, eles são super simples, mas é uma coisa que é muito legal de Jesus, é o como dentro da simplicidade da história, a gente pode entender vários significados, a gente pode tipo, ele falando pouco, ele acaba falando muito mais, sabe. Aqui a gente percebe que ele sabe o nome das ovelhas, então aqui ele já tá nos ensinando sobre um Deus que é presente, que conhece as suas ovelhas, que está ali no dia a dia, que busca relacionamento com os seus. Aqui a gente já entende o como é importante aqueles que creem em Jesus reconhecem a voz dele, reconhecem aquilo que é correto para se fazer, e o seguem. E continuando ali: "Mas de modo nenhum seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos." Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, ele acaba de dizer, o como aqueles que não são dele, não reconhecem a voz do pastor, e aqui a gente já está vendo as pessoas não compreenderem aquilo que ele estava falando. Basicamente, a a parábola está acontecendo ali na frente deles e eles não estão entendendo. Então agora, Jesus começa nos próximos versículos a explicar o sentido daquela parábola. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Aqui é mais uma das várias frases que Jesus usa na Bíblia, né, de eu sou. A gente viu que ele é a água, ele é o pão que desceu do céu, e ele é o caminho, e ele é a porta, né, que a gente, que já conhece a Bíblia, que já sabe de toda a história, a gente já entende que ele está falando claramente que ele é o único acesso a Deus, que ele é o único caminho. Ao contrário daquilo que os fariseus estavam pregando, que era preciso ser perfeito, que era preciso seguir várias regrinhas, para chegar até Deus, e tentando fazer com que esse caminho seja praticamente impossível das pessoas chegarem até Deus, aqui Jesus
quebra tudo e fala: eu sou a porta, eu sou o caminho até Deus. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui, quando a gente lê rápido, a gente já a gente lê ele matar, roubar e destruir, a gente já pensa no diabo. Mas aqui, entendendo todo esse contexto que a gente acabou de ler, entendendo para quem que Jesus estava dirigindo a parábola, né? Aqui ele está falando sobre os falsos profetas, ele está falando sobre os fariseus, sobre a liderança religiosa ali daquela época, o como eles estavam no meio do rebanho, no meio do povo, para roubar, matar e destruir. Até estudando também esses versículos, a gente viu já algumas práticas deturpadas que essa liderança fazia, né, como criar várias regrinhas e estipular o que era verdade diante dos mandamentos, etc. Mas uma das coisas que me chamou a atenção também é que eles eram gananciosos, eles tiravam proveito do povo. E um dos exemplos assim que eu vi num dos estudos era de eles chegavam, tipo, quando as pessoas buscavam eles para que eles pudessem fazer uma prece para os seus desejos, para as necessidades que eles tinham, muitas vezes eles cobravam por estar trazendo orações. Então, tipo, essas viúvas chegavam até eles e buscando oração, né, para sua realidade de dificuldade, eles cobravam oração pelo tempo, assim. Quanto mais tempo tu queria que eles estivessem ali intercedendo por ti e acumulando valor. Então, esse é só um dos exemplos se a gente pesquisa das várias formas que eles deturpavam a palavra e como eles estavam sendo de fato, literalmente, ladrões. Daí pode seguir. Terminado esses versículos, a gente também tem que entender que o significado de pastor, para esses que eram os conhecedores da palavra, né, esses que Jesus estava se dirigindo, tinha um significado muito maior, porque esse é um termo que já é usado lá desde o Antigo Testamento. Lá em Ezequiel, ele começa a falar, também naquela época, também estava tendo uma liderança deturpada, que estava levando o povo a cometer idolatria, que estavam roubando ali nos sacrifícios que eram feitos. Então Deus usa o profeta para trazer uma dura também nas pessoas. Lá em Ezequiel 34, ali eu trouxe um trecho. Ó. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Então aqui só um trecho, só para mostrar que essa dura que Jesus está dando em relação à liderança religiosa da época, automaticamente já está remetendo aos fariseus para essa dura ali do profeta em relação à liderança daquele tempo. E muito mais do que isso, seguindo nesse capítulo 34 do livro de Ezequiel, pode passar, a gente vai ver uma profecia que fala sobre o verdadeiro pastor, sobre o bom pastor que viria buscar o seu rebanho. Ali no 23. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas. Cuidará delas e será o seu pastor. Eu, Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, Senhor, falei. Então aqui, os judeus da época entendiam essa passagem aqui como uma profecia, das várias profecias que tem no Antigo Testamento, sobre alguém da linhagem de Davi que viria e seria o pastor que Deus colocaria para cuidar do rebanho. Então, além de remeter
eles entenderem automaticamente através daquela parábola que Jesus estava trazendo para eles uma direta de que eles estavam sendo uma má liderança, eles também entenderam direto que Jesus estava se referindo como bom pastor e referindo como o próprio Messias. Então isso vai deixar eles assim com muita raiva. E nos próximos versículos que a gente vai ver amanhã, Jesus vai continuar explicando o significado dessa parábola e a gente vai ver um pouco mais da reação deles diante disso. Então, para a gente entender o porquê que eles vão reagir de determinada forma, eu trouxe esse capítulo de Ezequiel para entender, para vocês verem na mente deles o que estava passando, que eles estavam ligando todos esses pontos daquilo que Jesus estava querendo dizer. Tá bom? Pode seguir, Ezequiel. Pode seguir, Henrique. Mais uma foto de ovelhas. Até a próxima. É isso aí.